Começando mais um Foi Flow Podcast, hoje iniciando a nossa terceira temporada. E para abrir essa temporada, né, Aurélio? Vamos abrir com o pé no peito. Vamos abrir de uma forma muito especial. O nosso podcast aqui de espiritualidade, despertar da consciência, desenvolvimento humano. Então já vai deixando o seu like, compartilhando, se inscrevendo aqui no nosso canal. Eu, Daniela Tineu e meu amigo... Precisa de apresentação? Não precisa mais, todo mundo Marco já Aurélio conhece. Canhete, eu preciso ainda de apresentação, mas o nosso convidado de ouro. Vamos lá, uma apresentação simplesmente burocrática, tá bom? Ele é pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista e consultor da revista UFO, que eu acho sensacional. É um tema que eu amo de paixão, muito foi, né? Os nossos amigos ETs. Escritor, autor de 14 livros, ele vai dar um pra gente, tá? Tá sabendo isso? Tá sabendo. É verdade, eu tô falando aqui pra ele não esquecer, que vai ficar registrado. Dentro da temática projetiva e espiritual, entre eles a série Viagem Espiritual sobre as experiências fora do corpo. Colunista do portal Somos Todos Um e do jornal Caboclo, que também amo demais, e do site do IPPB, dentre outros. É produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na Rádio Vibe Mundial de São Paulo e também é apresentador do programa Falando de Espiritualidade no Projeto Farol, com o tema de hoje, projeção astral, com ele, Wagner Borges, que além de muito conhecimento é a Miss Simpatia 2025. Que é isso, Marco, Daniela, legal estar aqui. Vamos bater um papo aí sobre experiências fora do corpo, temas espirituais, o que vocês perguntarem que eu puder compartilhar o conhecimento que eu tenho nessa área, vamos nessa. Vamos? Sabe o que eu mais gosto nele, Tinão? Que é muito conhecimento com humildade. Sim. Tem que reverenciar esse homem. Sabe o que é? A espiritualidade é uma coisa mais natural do que ensinaram pra gente. Sim. Então, foi criado meio que no imaginário popular a ideia de que quem mexe com algum tema espiritual mora numa caverna do Himalaia, sabe? Ou mora dentro da pirâmide, ou não vai ao banheiro, ou que aparece só de turbante, ou que é um ser diferente. Nada disso. Espiritualidade é o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Sabe por quê? Somos espíritos encaixados na matéria. Qualquer coisa que a gente produzir através do corpo é algo de um espírito pela matéria. Então já é algo espiritual. Então também é natural, dentro da parte espiritual, se você procurar a naturalidade disso enquanto ser humano que você é. A espiritualidade é muito alta, mas nós somos pequenos. Mas quando a espiritualidade passa pela gente, isso amplia um pouco a gente. Agora, tirar dessa parte, a gente ainda é gente, para fazer uma redundância. E aí é que é legal mexer com esses temas de forma natural, como pessoas naturais. Sim. Sim. E isso é importante que você está falando, porque muitas pessoas assim têm essa mediunidade, mas também não querem trabalhar e não querem olhar para isso, porque tem esse medo, né? De achar que vai ficar fora. Exato. E uma das coisas que eu sempre procurei trabalhar, Daniela, principalmente com meus alunos, desenvolva a maior espiritualidade possível, mas sem perder o pé no chão. Sem deixar de conversar com as pessoas, conhecer as coisas que estão rolando no plano físico, senão que sentido teria reencarnar se você não estivesse vivendo as coisas do aqui e agora. Porém, com a parte espiritual, a tua visão sobre o aqui e agora é um pouco mais elástica, porque não é só a visão, ou melhor, a percepção dos 5 sentidos, mas uma percepção um pouco a mais. Sim. É isso que é espiritualidade, não é sair do mundo, fugir. Muita gente fala assim, olha, Marco, você está com a camisa preta, você tinha que estar com a camisa branca. Dá uma olhada. Sim. Né? Você come o quê? Transa com quem? Veja, um patrulhamento ideológico enorme sobre a conduta dos outros. Isso Quer que eu responda todas? Isso não tem nada a ver... Não estou transando com ninguém. Com ninguém, cara. Então, o que acontece? As pessoas imaginaram que alguém que mexesse com a parte espiritual seria um anjo, um santo. E, à medida que a gente vai aprofundando a parte espiritual, a gente passa a conhecer um pouquinho melhor da gente, e o que a gente descobre dentro da gente não é um anjo, cara. É um espírito em prova, cheio de coisas a trabalhar, a vencer. Pelo contrário, né? Então, como que você é diferente dos outros se você também está lutando por dentro com um monte de coisas dentro? Por isso que é mais legal trabalhar isso aí de forma natural. É o que a gente fala da expansão. Na expansão, a luz você já é. Então, a expansão está onde? Na sombra. Marcos, outro dia, eu estava contando para um grupo, alguém fala assim, ali eu vi um espírito sem luz. Não há espírito sem luz. Porque, muito obrigado. Veja, matéria é energia condensada.
e energia é matéria em estado radiante. Então, tudo é energia em graus variados de condensação. Outrora, quando a gente falava energético, todo mundo imaginava o espiritual. Mas hoje, até o corpo humano, nós sabemos que é uma forma de energia. Então, o corpo humano tem uma energia. Uma pedra tem um campo energético, porque sendo matéria, é energia. Então, qual é o meu raciocínio? Até uma pedra tem uma aura. Imagina um espírito, mesmo fazendo besteira, ele pode criar tanta forma mental de treva em volta que encobre a própria luz original que todo ser tem. Você olha e fala, ele não tem luz. E, na verdade, tem. Só precisa quebrar a crosta de trevas para a luz irradiar. Então, o que você falou está perfeito. Luz você já tem. Só falta agora expandir. Qualquer um no universo é uma forma de energia. Até uma pedra, um vegetal, um animal, um ser humano e um espírito. Pode ser o mais trevoso possível na atitude. A origem dela é o mesmo gerador de tudo, que é Deus. Então, não há ser que não tenha luz. Porém, existem seres que encapam com o ego e a treva a própria luz, parecendo que não tem luz. Então, está perfeito. Luz a gente já tem, qualquer um. Só precisa aprender a expandir agora, melhorando. Foi mais ou menos o que aconteceu ontem com as canalizações de Exu Maraboa. Vou até pegar umas frases. Opa, vamos nessa. Wagner, vamos lá, então. A gente falou que a gente vai falar sobre tudo, mas o principal assunto aí, projeção astral. Qual que é a diferença de projeção, sonho, lúcido? Porque as pessoas confundem, né? Confundem muito. É o seguinte, uma saída do corpo, se ela for consciente, Daniela, vamos supor que você foi deitar hoje à noite. Tá. Seu metabolismo cardiorrespiratório desceu, suas ondas cerebrais desceram, você caiu no sono. 3 horas depois que você deitou, 2, o que quer que seja, você desperta num estado diferente da vigília, com algumas sensações. Por exemplo, você não consegue se mexer, a paralisia do sono. Tenta gritar, não sai som nenhum. Isso é horrível. Tenta abrir os olhos, não consegue. É uma situação fisiológica, mas as pessoas não sabem o que é. Então bate o medo, que dispara adrenalina, e você paralisado fala assim, ai meu Deus, ainda bem que eu acordei com uma taquicardia. É adrenalina. Só que se você não se assustar com essa paralisia, que ela ocorre, só que você está dormindo, só que você acordou no estado alterado enquanto ela rolava. Se você ficar quietinha, bem quietinha, não tentar se mexer, o teu campo energético dilata, dando uma sensação que você está crescendo. Por exemplo, Marcos, Daniela, às vezes está dando um passe ou reiki, parece que as mãos estão crescendo, Sim. não é isso? A aura das mãos dilata. Você deitado, dilata a aura inteira. E aí você tem a sensação de flutuação, como se você levitasse para fora, quando você olha para baixo, teu corpo ficou. É como se a parte espiritual se destacasse. Temporariamente, você está consciente olhando um corpo adormecido. Você, aqui fora, não está adormecida, mas o seu corpo está. E o teu ângulo de consciência agora é diferente. O que acontece? Você encaixa na matéria. Na hora que você encaixa, se você desperta fisicamente, você lembra tudo. Não tem como confundir com um sonho. Porém, Daniela, se você entrar no corpo e apagar e acordar 1 hora depois, do momento que você entrou até 1 hora depois, quando você acordar, o cérebro jogou 3 sonhos em cima da memória do que você viu. Aí vai embolar, você não vai saber o que é o que. Daí essa confusão. Então, o lance é entrar aí, despertar o corpo. Você lembra de tudo, aí não tem dúvida. Só que para isso precisa estudar o tema, desenvolver algumas características. Uma das coisas importantes no estudo das saídas do corpo é a ativação dos chakras, os centros energéticos, principalmente os 2 da cabeça, porque isso melhora a memória dessas viagens espirituais. Importante mais o chakra cardiorrespiratório, que é o que abre a nossa parte afetiva. Como é que alguém, por exemplo, pretende ir a um plano de luz numa saída do corpo, se ela está carregando ódio dentro do coração? Então, embora os 2 chakras de cima dilatem muito a aura da cabeça, eles não funcionam muito bem se aqui embaixo estiver repuxando com coisa ruim. Então, é incrível, uma expansão de consciência começa no coração, porque a onda de amor sobe e ilumina a inteligência que se expande. E todo mundo projeta? Todo mundo se projeta durante o sono, mas não do jeito que muita gente imaginou. No imaginário popular, espiritualista, o que se fala? Todo mundo sai do corpo durante o sono. Isso levou muita gente a imaginar que todas as pessoas dormiam e iam ao plano espiritual e depois voltam. Se fosse assim, a humanidade seria outra, porque teria uma noção espiritual muito maior. Não é isso. Durante o sono, o metabolismo baixo, o campo espiritual se solta polegadas para fora, meio que justaposto, flutuando dentro da aura.
Quer dizer, tecnicamente está fora, mas não está no plano espiritual. E outra, ela está inconsciente, ela não está consciente para aquilo. Cai aqui, sai de novo, mas não há consciência. Então, quando se fala que todo mundo sai do corpo, é real, mas é essa saída inconsciente. Quando você fala, desperta para algo que o potencial já é teu, é desenvolver lucidez durante a saída. E essa não é de todos. Porque como é que uma pessoa que não tem lucidez na vigília, se ela não é lúcida nem dentro do corpo, como é que ela vai ser lúcida lá fora? Então, isso é um trabalho de autodesenvolvimento, e muita gente, como não conhecia bem a questão das saídas do corpo, muitos mitos surgiram no imaginário popular. Um deles é esse, que todo mundo iria ao mundo espiritual. Alguns vão, a maioria não, porque a maioria, o foco de interesse, não é o mundo espiritual, é o plano físico e as coisas daqui. Então, mesmo que ela saia, a mente dela não busca outro plano, vai buscar aqui. Então, muita gente às vezes sai do corpo e se vê no ambiente humano, o foco dela só está aqui. Então, é verdade que todo mundo sai do corpo, mas não todo mundo lúcido. Que aí esse esclarecimento é necessário. Isso não tem nada a ver com mediunidade. Não, a mediunidade é outra coisa. Explico. A gente tem um potencial anímico enorme, somos espíritos. Você pode pensar, sentir, e isso não é mediúnico, é anímico, é seu. Porém, se um guia espiritual, o seu Exu, acopla com você e o fluxo da mente dele se sobrepõe sobre a sua, você está sendo intermediário dele. Intermediário em latim, médium. Então, aquele fluxo está vindo de fora, passa por você e toma uma configuração. Só que sem o Exu, você também produz pensamento e pode produzir algo. Isso é o anímico. A saída do corpo ela é anímica. Você sai, não é porque um guia espiritual te ajudou, é porque um dia você entrou na matéria, um dia você vai sair. Então, está intrínseco que o que entrou um dia sai. Então, o potencial da saída, ele existe. Quando se fala na ajuda de guias espirituais, é para abrir o potencial que é seu, mas que você não está usando. Então, você teria dois valores, o anímico, que é o teu autodesenvolvimento, e o mediúnico, que é a influência de espíritos sobre você. Para mim, o ideal é o conjunto das duas. Tipo assim, Daniela, meus guias espirituais me ajudam e eu me ajudo. E aí a gente soma. É diferente. Meus guias venham que eu vou ficar passivo e não faço nada. E aí, o médium, muitas vezes, a mensagem que ele passa é sempre para o mundo, nunca para ele, porque ele está totalmente passivo. E, então, é legal você ser mais proativo. Tá, estou aqui, estou relaxado, mentores, vamos trabalhar, mas eu quero crescer junto. Não aquele, seus mentores venham, me apague, trabalha por mim, depois eu quero voltar, não quero lembrar de nada. Não há crescimento íntimo. Então, a saída do corpo ela pode ocorrer sozinho. Porém, muitas vezes, no caso de médiuns que já trabalham com espíritos na vigília, como você, eles vêm e interagem com a pessoa. Vamos dizer, a saída sozinha é carreira solo. A mediunidade é carreira com banda. Tem outros guiando o banda som. E quimbanda, meu amigo. Não, mas a palavra banda, ela aparece conectada em várias outras áreas, formando palavras que revelam trabalhos diferentes. Até se fala da Umbanda, né? A Umbanda. Muita gente coloca assim, menos os hindus, que não são bandistas. Mas a palavra ou a correlacionada com o mantra Om, deu muita margem para junção de outras palavras. Mas carreira com banda, cara. Tipo assim, na carreira solo, você faz o solo de guitarra que você quer. Na carreira com banda, você não pode fazer o som que você quer. Tem que ver se está harmonizado com o som dos outros instrumentistas. E eles falam, esse som que você está fazendo não vai ser, não. Hoje vai ser outra coisa. Que é o conjunto, né? O colegiado. Sabe aquela pessoa, médium, que trabalha aqui ajudando os outros, dando passe, em qualquer área. Tá. Durante o sono, essa pessoa é levada fora do corpo, Daniela. Para quê? Para continuar ajudando. Então, esse tipo de médium que trabalha com cura, né? Ele vai ser levado aonde? No astral inferior, que é onde estão os doentes. Não vai ser no astral superior, onde ninguém precisa dele. Vai ser levado lá. Se essa pessoa não tiver entendimento, ela vai falar assim, toda saída do corpo minha só vou para o lugar pesado. Por quê? Ué, você quer que o médico vá aonde? Para dentro do hospital. Então, a pessoa só estudou a mediunidade, não estudou a saída do corpo. Por outro lado, você pega um reikiano ou um curador prânico que dá passe ou passa energia animicamente, os mentores também levam ele para fora para poder continuar. Então, quem trabalha com cura sempre fala assim, eu gostaria de ajudar mais, mas eu tenho que trabalhar, não dá muito tempo. Durante o sono abre esse tempo. Os mentores olham e falam, você quer trabalhar, Misifio? Dorme aí, vai. Puxa ela para fora e aí
ela vai ser levada para outro lugar. Então, você tem 2 tipos de saídas. Anímica, que é aquela autodesenvolvida, e a mediúnica, quando vem influência de fora, e isso ocorre no caso de médiuns, porque como já estão acostumados a trabalhar com o mundo espiritual, fica fácil dos mentores se ligarem a ela. Porém, Marcos, uma pessoa que está tendo saída do corpo sozinha, ela nem sabe o que é um espírito. Então, você tem essa variação. Por isso que se falava que a saída do corpo poderia ser mediunidade. Porque a maior parte dos relatos antigamente eram de médiuns, porque eles tinham essa ligação já na vigília. Porém, se olha a literatura de saída do corpo, com muitos livros, a maioria das saídas são anímicas, podendo os espíritos aparecerem no meio ou não. No meu caso, eu comecei a ter saída do corpo com 15 anos. Nossa. A minha mediunidade só abriu aos 21. Então, a saída do corpo veio antes da... Ela começou no sono? Durante o sono. Eu acordava, não conseguia me E por que mexer. algumas pessoas acabam com isso? Eu também, quando eu era pequeno, eu saía muito do meu corpo, muito. Só que com o tempo sumiu. Mas no teu caso, você sendo médio, pode ter outros componentes, tá? Haviam saídas aleatórias, é normal. Tá. Quando você 100% consciente. Então, quando você começa a trabalhar com a mediunidade, esses mentores vêm e puxam você para atuar em outro plano. Nem sempre é vantagem você estar consciente. Por quê? Suponhamos que a Daniela é um espírito carente e eu fosse um guia espiritual elevado. Suponhamos. Eu passo energia, atravessa ela, eu estou em outro plano. Você, fora do corpo, está ligado ao corpo por energias mais densas, que são mais próximas dela, que ainda está pegada. O que eu faço? Puxo você para fora e uso tua energia para chegar nela. Neste momento que você está doando energia para eu poder curar ela e passar, você fica inconsciente, porque a energia vai ficando num plano mais denso para ajudar um terceiro. Então, quando há um trabalho, às vezes é sacrificada a lucidez do médium em função de uma ajuda. Então, o que acontece num nível mais à frente? Metade da experiência fora do corpo eles te levam para ajudar e outra metade você é despertado para estudar totalmente lúcido, que é o que ocorre comigo e com outros. Junta uma coisa com a outra. Aí tem sempre alguém teórico nessa área que fala assim, mas eu queria sair do corpo só para pesquisar. Ele não está interessado em ajudar ninguém. É o egão da pessoa com a sua pesquisa. Os mentores não dão muita bola para esse pessoal, porque não tem produtividade. É melhor pegar você sem tanta lucidez, mas ajudando, mas você crescendo. E outra, a tua lucidez aumentou na vigília. Porque aquele trabalho usou tua energia, então desenvolve tua energia. Na vigília você fala, eu estou mais maduro, estou mais experiente, eu estou olhando com outros olhos, que é a maturidade que aquela saída que você não lembra está te dando. Agora, o outro, só quero pesquisa, volta a consciência dele egoísta cá dentro, só no intelecto não tem afetividade, não tem expansão de energia, e aí se torna, muitas vezes, uma pessoa chata dentro daquele estudo, você não sente vibração, você só vê aquela coisa intelectualizada, e aí você sai do corpo enquanto os médiuns ralando, sensitivos de cura ralando, e às vezes esse pesquisador intelectual fala, eles são de um nível mais baixo que eu, e o mais baixo é ele. Eu falo isso com experiência como pesquisador, como médium, mexendo com tudo. Conhecimento sem desenvolvimento de nada serve. E até a parte que você separa, você já está abaixo de todos. Tá? Exatamente, porque o teu ego já vai fatiando tudo e você se acha num nicho. Isso é uma besteira. Né? É legal quando você... Na verdade, a gente tem a nossa teoria da foi também, que é o quê? Para você virar um multidimensional, você tem que aterrar cada vez mais. Exato. Uma árvore só vai subir, crescer, se estiver bem enraizada. Então, não adianta você abstrair para lá, perdendo a realidade do lado de cá. A experiência da carne, exato. Não como também não adianta ficar materializado aqui e abstraindo da parte espiritual. O lance não é a cabeça, não é o pé, é aqui, ó. É o equilíbrio. O equilíbrio. É isso que é espiritualidade. Eu conheci muita gente que se perdeu. Quando eu digo que se perder, não é julgamento meu. Se perdeu. Por quê? Abstraía tanto para o lado espiritual que não conseguia mais conviver com as pessoas aqui. E pior, condenava tudo. Eu não converso com as pessoas porque o papo delas não me interessa. Eu não sei nem porque eu estou encarnado aqui. Dá uma olhada na vaidade de uma pessoa assim. Porque a pessoa não quer estar aqui, né? Então, se você não precisasse estar aqui, por que você está aqui, né? E essa pessoa que não quer estar aqui, lá na frente desencarna, rapidinho reencarnam ela, porque ela cumpriu pela metade o estágio dela, que era aprender aqui na matéria. Se você quiser voltar para outra encarnação, fica condenando a encarnação.
Porque você não entendeu o jogo. Olha, essa é uma boa dica, hein? Você vai voltar para se resolver com isso. Esse é um belo corte. Esse é um belo corte, né? Se você quer se livrar da reencarnação, aproveite melhor sua encarnação. Mas agora, não precisa voltar na próxima. E não pode ser barganha agora. Pergunta, agora que tu puxou uma coisa, uma pergunta. Porque tem umas pessoas aí na internet falando que não tem mais Aruanda, que tudo... Eu tenho visto isso, eu acho um absurdo. A saída do corpo mostra outra coisa. E não é opinião minha. Conversa com pessoas que têm saídas do corpo. As estruturas extrafísicas existem em níveis infinitos. Não tem nada a ver com nova era, calendário maia, fim de mundo, com essa nada a ver. O ser humano produz formas mentais. Essas formas mentais se cristalizam, formando ambientes. Para você desaparecer com tudo, tire a mente do ser humano. Sem pensamento, nada é criado. Como que algo vai sumir? São estruturas milenares criadas pela própria humanidade encarnada que se refletem em volta. Agora, uma coisa que está acontecendo, níveis mais densos, de vez em quando, vamos dizer, os engenheiros siderais, se é que eu posso chamar assim, os grandes luminares, dão uma limpeza no plano inferior, talvez levando para outro lugar, para cá, para aliviar. Isso realmente vem acontecendo, mas não está sendo gerenciado por nenhum grupo da Terra, nem nenhum calendário de cultura nenhuma. Isso são previsões cósmicas de evolução de humanidades em espaço. Enquanto houver uma pessoa pensando maldade na Terra, vai ter o astral inferior. Enquanto houver uma pessoa pensando coisa linda, vai ter o superior. Mas tem a galera porque muito isso midiática, reflete a humanidade. Então, porque tem gente falando assim, não, mas não tem umbral, mas e como que então vocês estão falando que tem obsessor e tal? Porque se não existe mais umbral... Exato, não, nada a ver. E outra, mesmo que não houvesse umbral, existe obsessor, porque um ser humano encarnado cheio de maldade é um obsessor, encarnado. Mas o pessoal se embola muito. Se não tem umbral, o que esses obsessores estão fazendo aqui? Né? Não bate. As saídas do corpo, eu vou muito ao astral inferior da Passe, muitos outros também. E outra, a literatura de saídas do corpo está coalhada de visões do plano espiritual, mas o pessoal não leu essa literatura. Ou está lendo só literatura espírita, ou só de umbanda, ou só de teosofia, ou de ocultismo, que dão pedaços, mas a saída do corpo te dá, quando você tem um conjunto... Quer dizer, isso não é uma coisa espírita ou umbandista ou esotérica, isso é algo que se vê. Só que para muita gente, como tem ranço de alguma dessas áreas, costuma falar o contrário. Eu não tenho ligação com nada, eu estou falando de saída do corpo. A saída do corpo mostra claramente estruturas extrafísicas variadíssimas, existem. Essa semana mesmo tive no astral inferior da Arupaz, num monte de gente. E outra, não precisa nem no astral inferior, está cheio de obsessor colado nas pessoas, cá embaixo. Aí sabe onde está o umbral? Na mente do obsessor, que é atraída para a mente da pessoa que faz besteira, e os dois são o próprio umbral. Pô, como que isso não é entendido? Não, mas é muito midiático também, não é? Sim. A rede social... mas é verdade. A rede social... Sabe por quê? Porque se você seguir uma linha padrão de que todo mundo fala, hoje em dia, né? Para muitas pessoas, você não é visto. Então, ele tem que falar algo totalmente fora da curva para que isso chame a atenção também. A internet, ela tem de tudo. Tem de tudo. E tem coisas maravilhosas e outras nem tanto. Né? E eu não estou falando de alguém A ou B, eu estou falando no sentido geral. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência entende que justamente tem de tudo. Se você busca algo melhor, você vai filtrar. Mas muita gente não filtra. Então, se alguém falar assim, se você pegar uma laranja, cortar ela em 6 pedaços, assim, assado, seus caminhos vão se abrir, a pessoa faz, cara. Ela não parou para pensar naquilo. Se você fizer determinado mantra, o ET vem te buscar essa noite. A pessoa vai fazer, ela não pesquisou. E outra, alguém chega e fala, não existe mais reencarnação. Você fala, então o que você está fazendo encarnado aqui? E outra, como é que você fala de liberar de reencarnação se você não está liberado? E outra, olhando para você, eu não estou vendo... Que a roda de Sansara acabou. E eu estou olhando para você e não estou vendo em você uma expansão de consciência do jeito que você está falando. Então, as pessoas não filtram. Então, a internet ficou muito coalhada, falando bem claro. Mas isso daí é um registro da humanidade, né? A humanidade não filtra nada de nada. Porque muita coisa que a espiritualidade fala foi comprado lá atrás também, que não é uma realidade no plano espiritual. Só que um homem, né? A gente outro dia até estava falando para ela, eu tenho uma vontade de cavar um buraco, jogar um papiro lá dentro, com um monte de coisa que eu acho, porque no futuro lá alguém encontrar, todo mundo sai seguindo. Exatamente. Agora, é uma coisa de louco. Diferente. E a gente se mata por algo que a gente nunca pesquisa. Isso era diferente. Você pegar um grupo de iniciados no Velho Egito, dentro de um templo, ou na Velha Índia, e um daqueles mestres guardar um pergaminho e deixar para o templo. Aí você resgatar um conhecimento fantástico daquela época, só que com profundidade.
Agora, um sujeito lá atrás, um guru, que abusou de um monte de discípulos, lá 1000 anos antes de Cristo, pegou uma urna e botou ali os preceitos dele. Hoje você abre e fala, foi um guru e você vai olhar sem filtrar. Aí como é que eu sei que aquele outro ali do Egito tem fundamento? Porque eu filtrei e vi que a informação bate. É uma informação evolutiva que me faz crescer. Enquanto que aquela outra informação ali me meteu medo. Pode olhar, boa parte das informações é na base do medo. Medo do fim do mundo, medo do diabo, medo de obsessores, medo de sair do corpo, medo da mediunidade, medo da roda de Sansara. É medo, cara. A maioria das pessoas vai na base do medo. Deixa eu dar um exemplo, Daniela. Tá. Eu chego para você e falo assim, Daniela, você precisa ajudar os outros, porque você tem uma energia muito boa, ela transborda de você, o seu natural vai ser compartilhar essa energia. Você não precisa fazer força, é o seu natural. Continua assim, pelo transbordamento da luz que você tem. Aí eu viro para o Marcos e falo assim, Marcos, você também tem uma luz legal e ela transborda, mas você está trabalhando na base do medo. E aí o Marcos fala assim, por quê? Porque disseram para o Marcos que ele tinha que queimar karma de vida passada ajudando o outro. Quer dizer, você está trabalhando por transbordamento de amor e o Marcos com medo do karma de outra vida. Pelo medo, você já não transborda tanto. Então, chegamos ao ponto que as pessoas até procuram ajudar o outro para não parar no umbral. Como uma barganha, né? Como uma barganha. Agora, simplesmente o fato de você ter aquela luz e transbordar, você não precisa de recompensa nenhuma. A recompensa é o teu transbordamento, porque é o que te faz se sentir bem. E não como missionário, sim como pessoa. Então, tem muito medo. As pessoas não filtram isso. E aí, o medo é uma forma de você manipular. Marcos, é melhor você seguir um caminho de luz, o umbral está te esperando. Marcos, você está de camisa preta. Olha só, está de camisa preta, meu irmão. Fez sexo? Gente, isso não tem nada a ver. Pô, mas você está indo bem, pô. Não tem nada a ver com luz, qualidade de consciência, em que você busca equilíbrio em todas as coisas. Então, tem muito disso, não só na internet, mas grupos mesmo presenciais, as pessoas não fazem essa filtragem. Então, a internet ficou coalhada de coisas assim. Você vai ter um salto quântico para a 90ª dimensão. Veja, você conhece alguma área humana, não só espiritual, de qualquer progressão, que alguém desenvolva sem esforço e sem suar? Conhece alguma área de conhecimento que alguém avança sem estudar aquilo? Então, as pessoas querem um salto quântico mágico, porque alguém falou, não bate. Porque você dá uma olhada no ensinamento de grandes mestres da humanidade, Buda, Krishna, Jesus, o ensinamento é, vai fazer o bem, trabalha por um objetivo nobre, se equilibra. Nenhum deles falou, faz isso aqui que você vai alcançar a 50ª dimensão. Então, ficou muito disso na internet. E nada quanto à física quântica. Eu estou falando dessa viajada na maionese astral quântica, que muita gente misturou com a parte espiritual. Você vai ter o outro e fala assim, olha, Daniela, você me parece ser extraterrestre. Você será pleiadiana? Você será oriano? O outro será pleiadiano? E aí começa o pessoal com essa viajada. Agora, quer ver uma coisa? Olha só. Mas tem uma galera que só quer saber disso. E, tecnicamente falando, só o corpo é terrestre. Qualquer um de nós, sendo espírito, é extraterrestre. É extraterrestre. Então, quando alguém fala, eu sou extraterrestre, que redundância, qualquer um não é da Terra. Porque só o corpo nasce, cresce e morre na Terra. Mas olha só, Daniela, você tem cara de ser pleiadiana ou siriana. Agora, olhando o Marco assim, exilado da capela. Veja, olha só, que ser humano sou eu que eu posso dar pedigree de planeta para as pessoas, cara? Eu não conheço nem a mim mesmo. Como é que eu vou conhecer o outro e ficar... Tem grupos na internet até dizendo o tipo de pessoa que vai ser degradada para outro planeta. Sim, que nunca é ela nem o grupo dela, é sempre os outros. Os outros, então, isso não bate, tá? A gente tem que usar discernimento e note, todas as vezes que eu falo isso, num podcast, tem gente que fala que falou mal do outro. Está escutando eu falar o nome de alguém? Não, eu estou falando de forma geral como um alerta para as pessoas não embarcarem na maionese astral pelo lado espiritual. Não há crescimento sem esforço, ninguém avança sozinho, porque tudo tem uma interdependência, tudo é energia, precisa melhorar o que pensa, o que sente. Ele estava em todas as minhas mensagens. Isto não tem nada a ver com algo quântico, tem a ver com o básico do ser humano melhorar. Não faz o curso básico, né? Exato. Pai Joaquim fala muito sobre isso, hein?
Todos Então, querem o a curso gente avançado, atende você umas nunca- pessoas que Não. fica fazendo isso mesmo, quê? que a pessoa fica totalmente goiabinha porque ela quer saber qual é a origem dela estrelar e não tá fazendo o dever dela de Exato. casa, que é se conviver com as pessoas, se E a relacionar. origem de alguém não paga o boleto que está vencendo hoje. E gente querendo pagar dívida de vida passada e não pagou o aluguel desse mês, dessa vida. Tudo isso é uma complicação. Você tem que estudar de tudo. Tem vidas passadas, mas tem um momento presente. Então, se Deus me deu a chance de eu estar encarnado de novo, mesmo tendo defeito de outra vida, é porque eu tive a chance de recomeçar. Se eu vou recomeçar, o que me adianta a culpa do passado? Deus me deu a chance de recomeçar. E eu vou tentar fazer coisa melhor dessa vez. Eu não tenho que me preocupar com o passado. A não ser que o passado esteja me causando um bloqueio, que aí um trabalho de regressão pode ajudar. Mas eu tentar Passado achar... foge do seu presente. Exato. Tem que olhar, aquela informação te melhora no aqui e agora. Ah, você veio do planeta tal, tá, mas você como é que está no teu dia a dia hoje? Como é que você lida com as pessoas? Pior, como é que você lida dentro de você? Nessa semana, vamos dizer, 5 dias da semana, 7 dias, digo. Quantas besteiras e coisas nós vamos pensar? Quanto sentimento estranho nós vamos pensar? São 8 bilhões de pessoas assim, nós também. Então, se você multiplicar, Marcos, Daniela, por 80 anos, uma semana de cada um, não vai dar um mestre no final. Vai dar uma pessoa que por semana fica lutando. Vai ser alguém que no final vai continuar lutando. Vai desencarnar e vai continuar lutando. Isso não tem a ver com o planeta, não tem a ver com estar com corpo ou sem corpo. Tem a ver com desperte sua consciência. Isso não pertence a grupo algum, planeta algum. Isso é discernimento dentro da própria pessoa. E tem uma coisa que os hindus antigos falavam, chega um ponto que você está tão no fundo do poço que não tem mais como cair além. E isso te causa uma insatisfação, que você percebe que você está no fundo. Qual é o teu caminho? Só subir, porque você está no fundo, não tem nada embaixo. Então isso é chamado vairagya, em sânscrito. Insatisfação com o próprio baixo nível. Você acaba por uma saturação... Do fundo você busca uma luz No em livro cima. que a gente te deu lá no Café de Sabedoria, o Pai Joaquim fala muito sobre o fundo do poço. Tanto que ele fala sempre assim, o fundo do poço tem uma biblioteca exclusiva, então acenda a sua luz e boa leitura, se você chegou aí. Exatamente outra. Não tem Uma aquele biblioteca ditado? exclusiva de sabedoria, entendeu? Não tem aquele ditado? Quando apaga, procura a luz no fim do túnel. Sim. Eu tenho uma melhor. Quando o túnel apagar, acende a tua luz e vai se guiando. Em vez de procurar quase a luz no fim essa do túnel, mesma linha. Acende a tua para iluminar a frente. Ô, Wagner, e essas, por exemplo, assim, eu fico a semana toda só pensando besteira e tal. Isso atrapalha na minha projeção? Isso atrapalha. Por quê? Tudo que a gente pensa e sente cria formas mentais em volta da aura da cabeça. Você foi deitar. Durante o sono, olha só, você desprende. Você está gravitando dentro da aura cheia daquelas formas mentais que intoxicam o teu corpo astral. Como que você vai alcançar um nível alto se está intoxicado de picuinha do dia a dia? Então, atrapalha neste sentido. Mas a capacidade da saída independe de moral. Mas a qualidade da lucidez da saída depende do que você pensava antes da saída. Então, ainda vai vigorar aquelas velhos chavões antigos. Faz uma prece na hora de deitar, e eu não estou falando para quem a pessoa vai fazer a prece, isso é dela. Ou não faz prece nenhuma, mas pensa na magnitude da vida, quebra o teu ego da vigília e percebe que durante o sono você está na borda da saída para um outro plano, não arraste para lá seu mau humor de cá, vai deitar, é como se você estivesse passando uma noite dentro da câmara iniciática, para amanhã voltar para o mundo. Transforma teu quarto e tua cama num santuário, mas não no sentido de botar estátuas religiosas. Entrou no quarto, larga para fora o teu dia a dia. Fala, entrei no quarto, eu estou na borda de saída para o outro plano. E para ir para um outro plano legal, eu preciso ter conteúdo legal. Sabe a preocupação do dia? Amanhã eu pego ela de volta de manhã. Mas por uma noite, eu vou estar dentro da câmara iniciática, aberto para o infinito. As pessoas não fazem isso. Vai para a cama, arrastando todo o potencial da vigília, que fica girando na mente, enquanto ela vai caindo no sono. Ela sai do corpo cheio dessa massa de coisas. O corpo astral não ultrapassa e fica sem lucidez. Por isso, é aquela paradoxal. A melhoria da tua saída começa na melhoria quando você está dentro. Porque lá fora vai ser a consequência do teu dia. Sim. Quem comanda nessa dimensão é a mente, Exatamente. não a espiritualidade. Não, a mente comanda a gente o tempo inteiro, Sim. na vigília. Quando você passa para outro plano, são outras leis. Por exemplo, a gravidade. Ela não vai afetar o corpo espiritual, mas lá fora ainda regula uma lei universal. Semelhante atrai semelhante por afinidade
de pensamento ou de energia. Alguém que passou o dia inteiro com coisa pesada não pode esperar sair do corpo e encontrar um ser de luz. Porque Por o isso que eu tenho campo minha pesado teoria. dela vai atrair algo mais ou menos do mesmo Eu tenho uma calibre. teoria como um trabalhador, um médium de desenvolvimento desde pequeno, que a maioria das pessoas, para mim, Marco, trazendo uma racionalidade como um leitor de frequência, a maioria das pessoas incorpora o zombeteiro, para mim. Médiuns de incorporação. Porque não faz sentido nenhum seguindo essa linha de raciocínio. Até a pessoa que, tipo, tem uma frequência de falar mal dos outros, até no ambiente espiritual. Até no próprio E ambiente você fala, espiritual. incorpora, a pessoa tá aqui, porque o Wagner, pá, não sei o que, a Daniela, olha, não, sei o que. tem sei lá, como ela está pá, sintonizada. incorpora aí um preto velho, pá! Eu falo, caramba, meu, isso é um médium. Quer dizer, E eu você- lá tento seguir um preceito, não sei o que, só chacoalho. Juro por Deus, fiquei anos pensando, cara, isso não é pra mim, velho, quando eu era novo. Porque só chacoalho, me preparo tanto, não sei o que, e eu não consigo, cara. Só batia lá e não acontecia nada, aquela vibração. E eu falava, o cara ali, meu, ele tá lá, fala mal de geral, sai, bebe, mete o louco, chega aqui e ele arrasa. Aí eu falava, cara. É mais ou menos assim. Só que depois eu fui ver, eu fui entendendo como funcionava, como é sutil, pelo menos para mim, essa leitura de frequência para encaixe, né, o encaixe ali. E assim, como é difícil você pegar o fino de uma incorporação. Sim. E na verdade, uma pessoa, ela tem altos e baixos, todos nós. Então, alguém que está estudando alguma coisa espiritual, procura melhorar um pouco a parte mais alta para compensar os defeitos que ainda tem. Nesse sentido, uma pessoa pode ter defeito e ser um ótimo médium, porque ela está lutando, ela está vencendo, ela não está fazendo fofoca do outro, ela está lutando contra aquilo dentro dela. Um guia espiritual vai compreender e vai ajudar. Igual a maçã, que um pedacinho está ruim, você come ao outro lado. Então, os guias espirituais têm uma paciência infinita. Falamos isso. Então, eles lidam com essas coisas, mas eles vão ver entre os altos e baixos. Luz não julga. Isso, mas ele vai ver se há uma luta interna de tentar melhorar vencendo aquilo. O problema é quando a parte sombria toma conta e aí nem o guia consegue ficar Isso que eu ia junto. perguntar, se a moral tá ligada à mediunidade. Então, nem sempre, porque a mediunidade é capacidade. E a moral é valor que pode mudar de cultura para cultura. O que é moral na cultura pode não ser, não. Então, o termo moral, ele não é o mais exato. O termo certo seria a ética. Ética. O guia espiritual olha a ética. Ele não vai olhar teu defeito. Ele já esteve aqui na Terra, sabe como é. Ele vai olhar, deixa eu olhar o Marcos. Está se esforçando, mesmo com defeito? Está tentando estudar, está tentando melhorar? Vamos dar uma ajuda. Sim. Agora, o Marcos, dando uma olhada. Caramba, ele não está tentando melhorar nada, e eu não estou julgando, eu estou só dizendo que entrar naquele campo escuro ali vai ser ruim, um guia. O pai Joaquim falando, eu vou ter que primeiro dar um super passo nesse misifio para poder comunicar algo. Mesmo assim, esses guias são capazes de atravessar a treva de alguém em função da plateia que precisa de ajuda. Mas se fosse só pela pessoa, que é o médium, que é uma pessoa por detrás da mediunidade, muitos guias nem encostariam. Então, aí, puxando por esse lado, vai. Então, vários desses espiritualistas que se perderam, né? Na parte moral e tal. Então, ali tinha a presença espiritual ou não? Tinha no início, mas à medida que. Isso aí, historicamente, como é que é? Foi para o lado ruim da força? Então, Historicamente, tem milhares de exemplos. a luz também é uma armadilha. Porque a subida também pode te pegar. Então, mas não é a luz, é o ego. É o ego. Sim, aí não, é que mas tá. a luz... não, É a mas eu parte digo- humana, né? A parte humana. Eu digo a luz quando eu quero colocar uma referência da subida. A subida também tem as suas armadilhas. E uma não. delas é o ego. Não, veja, A luz nunca será um problema na aí vida é de que- ninguém. Então, aí o que acontece? Essa subida, uma cordilheira, todo mundo imagina que você está subindo e pode cair. Essa cordilheira é dentro da gente. É uma cordilheira consciencial. Cada dia você está galgando e outra, você vai escorregar, vai cair, vai correr um pouquinho para trás, vai lutar de novo. O problema é quando você vai escorregando e já não luta mais. E fica preso na lama daquele ponto da subida da montanha. Então, alguém nesse trajeto já pode estar alcançando, vislumbrar uma luz maior, mas ainda está escorregando na subida da montanha. Ela não tem estabilidade naquilo ainda. E neste caminho é possível você escorregar e não conseguir voltar. Não é retrocesso, porque você está subindo e cair cá embaixo, vai subir de novo. Não é retrocesso, é subida. Vai ter altos e baixos na subida. Então, a gente pode cair. Até aí, rala o joelho, mas levanta, cura o joelho e vai de novo. Caiu, cura o joelho, levanta e vai de novo. O problema é alguém que vai caindo, não cura o joelho e não quer levantar mais. Conclusão, fica jogado no meio do trajeto da lama da subida. Aí tudo que é coisa que está na lama gruda. A analogia está boa, não tá? Tá bom. É uma cordilheira dentro da gente. analogia tá é ótima. difícil pra caramba a gente subir. Isso não é um caminho lá fora, é sempre
um caminho de dentro, mesmo que você esteja num caminho de fora, ainda é. E é assustador. Assustador, cara. Olha, Eu já caí em uma depressão no meio da minha rota, foi quando eu conheci a Daniela, antes da Foi. Porque eu sofri um golpe financeiro de um grande amigo meu, cara. E eu entrei numa fossa. E eu falo pra ela, bateu uma depressão em mim e eu falo pra você, cara, como um trabalhador que eu sempre fui. Eu virei carne, eu virei um churrasco da galera, que eu lembro que eu dei uma bugada, que eu, sério, se for outro cara e é pro psiquiatra, falar, me interna que eu tô ficando louco, mas meu mental, emocional foi destronado. Isso acontece com traição financeira, traição afetiva, tem uma série de motivos. O fato de todos nós estarmos mexendo com alguma senda espiritual não isenta das provas que todo ser humano passa. Sim. Então, você pode ser a melhor pessoa do mundo, Max, e sofrer um revés. Então, você tem que entender isso, o meio onde você está. Então, já é previsível que na jornada ocorram sacanagens em volta. Qual que é o teu foco? Sempre a luz, para atravessar esse mar de possibilidades. Sim. Porque eu conheci muitos médicos que falavam assim, é injusto eu estar passando por isso. Eu falei, injusto caramba, você está encarnado, você vai passar fome, sede, frio, só porque você está encarnado. Você achou que por mexer com a pasta a luz ia te proteger dos revés? Então, desiste dessa área, porque você não entendeu nada. O médium, o sensitivo, é pessoa. E enquanto ele é pessoa, está sujeito à prova, mesmo sendo médium. Você pode ter alguém que você ama que vai embora um dia, independente de você ser médium ou não. Simplesmente é do jogo das relações. Mas se eu estou estudando a parte espiritual, a minha cabeça é outra para entender isso. Opa, peraí, ainda bem que eu não dependo de outra pessoa para eu ser feliz. Eu dependo de mim estar conectado com o que eu sei. E o que eu sei é isso aqui. Eu posso perder isso aqui, mas isso aqui nunca. Então, quando você está bem escorado no que você veio fazer, bem consciente, você vai ter flutuações de altos e baixos, mas você nunca vai cair, cara. Você vai tirar lição. Eu tenho essa lição também. E mesmo assim, a gente ainda está sujeito, mesmo fazendo direitinho, porque nós somos danadinhos por dentro, de dar uma escorregadinha. O lance é, caiu, cura o joelho, levanta e vai de novo. Eu acho que é a percepção que muda, né? Quem está nesse mundo espiritual é a percepção, porque você vai ter as diversidades, vai ter as coisas, mas é quanto que tu percebe rapidamente que tu entrou naquilo ali, né? Quanto que tu fica na dor, é diferente. Eu estava conversando... E eu também acho que, eu acho que também é uma outra parte que a gente vê. Uma diferença também é o quê? Tem algumas pessoas que ela pega um resfriado, ela já cai e fica lá em pranto. O que a gente conquista é o quê? Você pode pegar uma Covid e entender porquê daquilo todo, enfrentar aquilo de cabeça erguida, mesmo que seja extremamente difícil, mas é que a gente fala, né? Sai do micro e vai pro macro. Isso. Entendeu? Perfeito. Então, assim, como você enfrenta tudo aquilo? A dor vai estar, claro que vai estar. Como você falou, a dor existe, meu pai, minha mãe, não sei o quê, todo mundo vai morrer, o meu cachorro vai morrer um dia. Não tem, é inevitável. Estava conversando ontem com um amigo meu, o meu cachorrinho Urama está com 16 anos, ainda está saudável, mas os dentinhos estão caindo, ele está começando a enxergar menos, está começando a ficar meio desorientado na rua, assim, porque é a idade, né? Cachorro, inclusive, pode ter demência. Senilidade, ok. E aí, esse meu amigo falou, nunca mais te vi aqui com o cachorrinho na feira, porque eu vou na feira todo domingo. Conheço todo mundo na feira. E eu falei, eu não posso trazer ele mais, porque ele não aguenta mais subir a ladeira para vir do meu apartamento para cá, ele está muito velhinho, então eu deixo ele em casa e venho fazer a feira e volto. Pois é, né, Wagner? Ele já está com 16, daqui a pouquinho ele vai embora, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, pois é, eu já sei disso. Ele vai embora, a hora que ele for embora, eu estou tranquilo, porque os 16 anos com ele foi uma aventura fantástica, uma relação de amor incrível, eu com ele, ele comigo. Eu não tenho nada a lamentar, o período dele foi riquíssimo, enquanto estava aqui. E eu entendo que uma hora ele vai e o tempo do animal é menor do que o nosso. Eu aceito isso. E outra, aceito que eu posso desencarnar antes dele hoje mesmo. Ele olhou para mim e falou assim, eu queria tanto ter a consciência espiritual que você tem, Wagner, para olhar essas coisas com outros olhos. Eu falei, cara, a gente está estudando, mexendo, tem que usar isso na prática. Ainda falei, alguém pode achar frieza. Não é frieza. O tempo do animal, um cachorro, um gato, é menor do que o nosso. Você, quando pegar um animal, já tem que saber disso. Senão, lá na frente ele vai embora, você fica, Deus me puniu levando meu animal. Por que ele foi? Ué, isso sempre foi assim. A pessoa devia estar estudando para entender. Mas eu não estou falando de intelecto. Ela vai sentir a saudade aqui. Mas a ideia do fim não está na mente, porque ela está estudando. Então, a maneira da gente olhar as coisas muda um pouco, mas não pode mudar a ponto de você deixar de ser gente. Mas ela pode mudar a ponto de viver como gente,
mas com a mente um pouco mais Até na expandida. morte você tem direito ao luto, mas é o tempo que você também fica no luto. Eu mesmo tinha um dog alemão que era o amor da minha vida ali, não que eu tenho vários outros, né? Mas assim, para não gerar ciúmes. E quando ele ficou com câncer, mediante a espiritualidade até bateu bem forte, porque era para aquela doença ser minha, né? Mediante tudo que foi falado. Quando ele veio a morrer, ele teve que sacrificar, ele chegou no estado assim que eu entrei no meu lado egoísta até de querer, aquele amor, querer e tanto. E quando ele morreu, eu fiquei muito, muito mal, só que chegou um momento rápido que eu falei, cara, tudo que você acessa, estuda, chegou o momento de aplicar. Isso. Que é o dia da prova, é a hora que você tem que dar show, né? Senão não serve para nada. Né? É nesse momento que você tem que dar o teu show ali. E aí eu falei, cara, eu vou buscar você. Ele chamava Rocco. E depois passou um tempo, eu tive um encontro com ele dentro de um processo espiritual, lá na Foi, no nosso espaço. Né? E ele era adestrado porque ele não podia lamber, como era um dog alemão. Sim. Ele tinha 90 quilos, então ele só podia dar o beijo de esquimó, ele não podia lamber. E aí eu lembro que eu estava um dia na Foi e eu senti uma lambida enorme na minha cara, assim, na escuridão. Aí me veio ele, eu falei, pô, mas não pode ser ele, porque ele nunca lambeu. Aí ele falou assim, não, você nunca me deixou, mas eu sempre quis fazer isso. Cara, exato, eu comecei a chorar, sim. mas eu chorei tanto. Cara, eu já fiz muitos materiais falando de vida após a morte dos animais, para ajudar as pessoas que perdem o animal, né? Os animais têm chakras, têm aura, e só que a maneira deles, o estágio evolutivo é diferente do nosso. E tem gente que cuida deles do lado de lá, tem o tempo deles, isso tudo é natural. Mas quando o animal vem lidar com o ser humano, ele não está na floresta sendo preso ou predador. Ele abre um sentimento que não é de preso ou predador, é de irmandade com você. Irmandade. Então, quando ele desencarna, não tem como você botar ele no astral da floresta, ele quer gente perto, ele desenvolveu o chakra cardiorrespiratório dele, abriu na relação afetiva contigo, porque na floresta era comida, sexo e sono. Agora tem você além disso tudo. Quando ele desencarna, tem que ter gente perto. Ele não tem como retroagir para a selva porque ele lidou com o ser humano. Isso melhorou a evolução do chakra cardíaco dele e melhorou a do teu com ele. É bom para ambos. Por isso tem um bichinho, que é um filho, né, um petzinho, é uma forma dele melhorar e de você melhorar evolutivamente falando. E ele passa para o outro lado, mentores que são teus também são mentores dele agora, porque ele está na tua vida, vai cuidar. Às vezes lá na frente volta como outro animalzinho, e mesmo se não voltar, a experiência tua com ele melhorou vocês dois. Tá? E aí vem um outro animalzinho, você vai ter uma nova aventura boa com aquele outro, porque tem gente que fala assim, eu queria tanto que meu animal voltasse em outro, tá, e se não voltar? Se tiver outro, você não vai tratar bem? Então, não interessa quem é o bichinho novo que chegou, se é o antigo de volta ou o novo. Desenvolva a nova relação de amor com aquele ser. Então, as pessoas precisam lidar melhor, não só com a perda humana, mas com a perda dos seus pets. Faz parte do jogo, não é frieza. E eu não estou dizendo para não ter saudade. Eu estou falando de questão de entendimento. Há leis da natureza. Por exemplo, está chovendo. Aí eu fico, a chuva maldita. Não para de chover, a chuva não liga a minha, para a minha opinião. Está calor. Tá calor, não adianta eu reclamar, continua calor. Eu reclamo, gravidade, eu não vou voar, a gravidade não vai me achatar no chão. Conclusão, tudo que está vivo morre. Ponto. Isso é da natureza. Não é que Deus está me punindo ou punindo alguém. Isto ocorre com quem está encarnado, seja humano ou animal. Estudando tudo isso, eu estou entendendo. Então, por exemplo, Marcos, você está aqui com a Daniela, trabalhando com ela. Daniela desencarna. Um ano depois, a Daniela começa a aparecer para você. Ainda é a mesma Daniela, só que num outro contexto, sem o corpo humano. Aqui você fala, oi, Daniela. Quando ela aparecer, você vai falar, oi, Daniela. É a mesma pessoa. Não, Tá, mas veja... aí, eu só não concordo com uma parte, porque se ela aparecer para mim, eu vou falar, sai, Daniela. Sai, Daniela. Então, você vai lidar com isso de uma forma natural, porque é a mesma Daniela que está lá fora, você sabe disso. Numa eventual saída do corpo, você dá de frente com ela. Então, o que isso vai causar em você? Vai quebrar aquele abismo místico entre o plano físico e o espiritual, porque a Daniela não é uma alma, um fantasma, um ser do além, é a tua amiga morando em outro plano. A mesma relação aqui agora entre planos. Então, isso quebra aquela fenda escura, aquele fosse escuro entre esse plano e o outro. Porque, por exemplo, eu estou aqui olhando a Daniela. Nada está parado. Exato, estou olhando a Daniela. Daniela desencarna. Aí, um ano depois, eu acordo de madrugada paralisado e vejo a Daniela e falo, ai, meu Deus, por que eu gritei? Ainda é a Daniela. Não deveria falar, oi, Daniela, tudo bem? Como é que está no plano astral?
Isso é o que se espera de alguém consciente dessa área, mas até médium faz papelão. Faz Eu papelão. vi o espírito. Pô, o médium vê o espírito, qual é o problema? Mas tem médium que fala assim, eu tenho medo. Como que você tem medo se você é médium, criatura? Olha o que você está estudando. Deixa eu dar um exemplo. Todo mundo precisa passar um período de luto para superar a perda. Não é só perda humana pela morte, perda financeira, perda afetiva. Ok, tem que processar aquilo e ganhar experiência e seguir em frente. Mas na questão da vida após a morte, se eu sei que ninguém morre e que a Daniela está do lado de lá, eu não preciso passar nenhum período de luto. Meu conhecimento já erradicou a ideia do luto e da perda de alguém. Ela está viva. Eu sei, eu sou médium. Eu não duvido disso. Como que eu posso ter luto sabendo disso? Aí me chega um psicólogo e fala, todo mundo tem que passar o luto. Vai você passar, porque como é que eu vou ter luto se a pessoa nem morreu, só desencarnou, está viva em outro plano? Todas as vezes que eu falo isso num podcast, tem gente que fala, ele é frio. Não, eu não sou frio. A pessoa é que não é autêntica estudando o que ela está estudando. Daniela está viva do outro lado. Como que eu vou ficar de luto se ela não está morta? Ser frio é relativo, porque a luz também não tem dualidade. Não tem bem e mal na luz. A luz é a luz. Você acha que alguém vai ficar acariciando você? Ninguém vai fazer isso. Exato. E já aconteceu assim, por exemplo, de alguém da tua família, o parente, o amigo morrer e tu encontrar rapidamente? Meu pai e minha mãe, eu vejo sempre. E um monte de gente que eu conheci. Você imagina, eu desde cedo, adolescente, tendo saídas do corpo, o plano espiritual para mim é somente o outro lado desse aqui. Eu nunca tive medo dessa coisa. Ai, meu Deus, tem um espírito. Tem um cara ali. Veja. Por exemplo, olha, apareceu aqui o pai Joaquim, por exemplo. Falo, Marcos, o pai Joaquim está aqui, que presentão. Pô, pai Joaquim, ó, que legal que o senhor está dando uma força. Olha que legal, agora veja. Ai, ele está... você está de sacanagem, cara. Está de sacanagem mesmo. Pô, você tem que quebrar essa barreira. O preto velho não chega desse jeito que você está fazendo. Ele chega e fala, simplicidade, fio, baixa a bola, vamos trabalhar. Não tem babaquice, palhaçada. É ele, é ele, então vamos trabalhar. As pessoas criaram todo um arcabouço místico, cego, de fé cega, em cima do mundo espiritual. Por isso que a gente vê tanto estudante espiritual que não banca a própria luz que diz tanto amar. Sim, porque só vê a luz, achando que só tem aquilo. Exato. E quem está te esperando lá do outro lado? Porque a pessoa acha que vai vir vai estar um monte de gente te esperando. Isso depende, eu sempre brinco. Alguém que não fez amigos dessa vida, como é que vai ter amigos esperando ela do lado de lá? Pode encarnar e ver você lá fazendo o seu trabalho? Pode, cara. Como a mesma coisa, o contrário também. É muito como você desencarnou, tá? E você saiu, acordou do lado de lá e de repente a Daniela fala, oi Marcos, saí do corpo, vim te dar um oi, tá tudo bem? Isso é o que eu estou falando, quebra. Se a Daniela viu você lá, ela não vai ter luto do lado de cá. Você não está morto. Mas a pessoa, se ela olhar só o plano físico, morreu alguém. Esse morreu alguém para o estudante espiritual já não existe. Não morreu ninguém. Ficou o corpo, a pessoa continua viva em outro plano. Isso é conhecimento dentro dessa área. As pessoas não querem assumir esse conhecimento. Você vê gente supostamente espiritualizada chorando mais do que materialista na hora de uma perda. Na hora que a coisa aperta, cadê a espiritualidade? Sim. Então, a maioria é jogo de aparência, jogo de forma. A pessoa não entende, não introjeta. Não há morte, mas não significa que ela não deva ter saudade. Mas o entendimento das leis da natureza precisa existir. Mas aí também, por exemplo, se na hora da morte a pessoa que é apegada e tudo mais, ela não, né, não sabe que ela morreu e ela fica perdida, ela Boa fica parte vagando. Fica assim. Fica assim. Fica assim. O que acontece? Nas saídas do corpo, a gente é levado para dar um passo e fazer a pessoa passar. Por isso que eu sei exatamente que muita gente fica assim. Mas eu não vou chegar e falar assim, Marcos, acabei de dar um passe num morto do lado de lá. Eu vou falar, acabei de dar um passe num cara que estava vivo além da morte. Olha a diferença. Outra coisa, encontrei com a Daniela lá fora, um ano após a morte da Daniela. Eu volto e falo assim, Marcos, contei com a Daniela, estou tão contente, ela estava tão bem, veja que legal. Eu trouxe a ideia da vida para você. Agora veja, Marcos, eu estou chorando porque eu encontrei a defunta, a morta. Porra, que ideia que você está trazendo de morte? Isso não bate, isso não é opinião minha. Qualquer pessoa com a inteligência razoável compreende isso. Mas muito estudante espiritual não dá um passo à frente. Ele fica ainda todo enganchado. Por que você está de luto? Minha mãe morreu. Você não é estudante espiritual? Mas sabe como é que é? Não sei como é que é. Eu sei que você estuda algo. Na hora que perde alguém, tua família olha para você e você está chorando mais do que eles. Como é que eles vão ter confiança na tua luz? Se nem você se banca. Marcos, como é que eu vou dar uma palestra de vida após a morte amanhã?
Se a minha mãe morreu hoje, eu estou todo destroçado. Que moral que eu vou ter? Então tem muita hipocrisia no meio, falando bem claro. Eu falo algo teórico na hora que aperta... São aquilo que eu te falei. Para mim, Marco, são esses momentos dentro da escola da vida, que esse momento é o dia da prova. É o dia que você tem que ir bem. Não adianta também você falar que você mas só quer viver na plenitude. Não. Isso não, você vai ter momentos de pressão. Acontece que isso é do jogo. Causa a ordem. Como você lida com Sim. isso, nos altos e baixos, é a tua consciência, é o ponto de equilíbrio. Porque você também pode colocar isso como um médium que está vendo na visão macro, você pode ver isso como uma oportunidade de um salto, de um que a gente fala, caboclo fala, né? Você vai para trás, você tem que ter força da direção e vai. Às vezes você tem que vir para trás, para você dar um impulso. Para você ganhar um impulso, para poder ter força para essa seta. E é a hora que você fala assim, é que eu falei, eu tive o meu luto, mas assim, aquela coisa rápida, por quê? Teve o primeiro impacto do apego, do amigo e tal. Mas aí depois falou, cara, o que você tá fazendo, meu amigo? Tipo, vai buscar ele, vai se conectar com ele, entendeu? O Rama, por exemplo, a hora que ele desencarnar, eu vou sentir uma falta danada dele, ele dorme comigo. Mas a falta que eu digo é sensorial, porque espiritualmente eu sei que ele não está morto. Então, mas eu tenho saudade dele aqui. Então vai do lado de lá, sai do corpo. Utiliza essa saudade como móvel. Pra você sair do corpo. Não, eu quero ficar chorando aqui. Então fica. Não vai sair desse luto só pelo sofrimento. Você vai ter que ter discernimento uma hora. Uma hora, o que você estudou te traz maturidade para você conviver com aquilo e superar aquilo. E não ficar se lamentando daquilo. Isso é diferente quando você começa a estudar a parte espiritual, Daniela. Tem coisa que você fala, como que eu não percebi isso antes? Sim. Isso não é um podcast, né, Alan? É uma aula. E a gente já está chegando no final aqui, as entidades já estão todo mundo... Não vai falar que as não entidades... tem, vai falar que não dá para fazer um corte, hein, minha filha? Vai fazer corte que não acaba mais. As entidades já estão aqui reclamando. Deixa eu fazer uma revelação para vocês. Que eu vou, inclusive, na palestra que eu vou fazer em Santos hoje, eu vou revelar isso. Você sabe por que o preto velho se manifesta na sessão, Marcos? Porque não tem café lá em cima. O preto velho adora café, então ele vem. Como agora o café tá caro, tem alguns grupos que não estão botando café, põe chá, só baixa espírito chinês. E aí o médium fala assim, eu tô com saudade do preto velho, compra café, caramba, você não tá oferecendo mais café. Sabe que o nosso primeiro livro é Café com Sabedoria, então, né? por isso que eu tô fazendo esse trocadilho. E agora o nosso segundo, Chave com Sabedoria. Esse é o segundo então, do nosso bateu o café com chá, os dois. Wagner, aqui nosso livro Chaves da Sabedoria, um sabonete do nosso patrocinador. Olha, também obrigado, Renove para você. Obrigado. Um sabonete de ervas aí para você. Obrigado. Wagner, então assim, porque a gente está chegando no final. O que a pessoa que ela Mas quer o final começar... não existe, Daniel. O final não existe. O que a pessoa que ela quer começar a fazer projeção consciente, que ela deve já começar a estudar, o que você indica? Olha, a primeira coisa para quem está interessado nesse tema é estudar o tema. Por quê, Daniela? Você precisa ter visão de conjunto, porque o ser humano é muito parecido. Então, embora autores vejam de forma diferente, são todos humanos. Então, você encontra uma mescla, um meio para adaptar para o seu. Então, você percebe que aquela experiência que você está tendo, esse aqui narrou, o outro narrou, as opiniões deles eram diferentes, mas a sensação era a mesma. Flutuação, a visão do lado de lá. Então, você começa a ficar mais seguro quando você tem essa relação humana de outros com as mesmas coisas. Então, isso te dá cancha para você perder o medo. Sem isso, você não avança, porque o medo mantém teu sistema ativado. Você precisa relaxar para poder ter uma saída do corpo. Então, o estudo, quando eu digo, não é para ficar preso intelectualmente no conhecimento, é para te dar cancha. E você já imaginou, Daniela, um médico que não estuda? Não dá. Um professor que não estuda, ele não vai conseguir manter ativo tudo aquilo que ele ama. Ele precisa estar cercado daquilo que ele ama. Alguém que vai estudar a saída do corpo, ame isso como uma experiência de ir, mas para voltar melhor. Ama essa possibilidade. É a coisa que eu sempre peço, para que não fica lendo só intelectualmente, procurando 1 milhão de técnicas, eu quero sair. Tá? Veja o que você tem dentro para levar quando você sair. Puxa, que legal esse livro, eu amo isso aqui. Caramba, não é só o preto velho, não é só o autor. Eu amo a espiritualidade. Veja,
há um amor por aquilo. Eu tenho visto muita gente estudando saídas do corpo sem amor nenhum, cara. E aí está um dos grandes bloqueios, além do medo. Esse é o toque que eu dou. Visão de conjunto. Leia bastante sobre o tema e vê onde que você se insere no meio desse meio todo. Quando eu sempre falei lá da minha espiritualidade, que eu não tenho medo de nada, não sei o quê, por quê? Porque amor, luz, amor e ordem, falavam pra mim assim, isso é ego, hein? Isso é ego. Eu falo, meu Deus do céu, Na verdade, cara. é assim, se você está com autoestima boa, alguém com baixa autoestima vai dizer que você está com ego. Sim. Não é isso, você está pleno. Mas o próprio, a gente sempre fala isso até em reuniões de terapeutas, né? O próprio terapeuta, algumas vezes, porque ele mesmo fala do despertar, do novo, né? Que você tem que sair. Quando você sai, ele é ego e quer te trazer de volta. Deixa eu Por dar um quê? exemplo. Porque você é proibido, é que nem alguns líderes, né, espirituais, é proibido me passar. É proibido ser feliz também. Não, e é proibido me passar. Tipo, você tá me passando, não é ego, isso é ego. Cara, se não for para ser feliz, para que mexer com essas coisas, né? Tinha um amigo meu, aplicava excelentes passes num grupo espírita. Excelente. E aí, além do centro espírita, ele começou a ir num grupo de meditação mais orientalista. Ali tinha práticas de yoga, tinha reiki, tinham várias outras, e eu sou sempre a favor de universalismo, somar tudo. E ele gostava de ir nesse grupo também, como ele gostava de aplicar os passes dele nos necessitados na reunião espírita. Como era um grupo de outra tendência, começaram a falar, para de ir lá e ficar vindo só aqui. Imagina, isso já aí manter o gado no curral preso, não pode ir a outro lugar. Quando você não tem confiança no que você faz, você tem medo que a pessoa vá descobrir algo melhor em outro lugar. Você tem confiança no que você faz, vai onde você quiser. Semana que vem, quando você vai ter um trabalho excelente de novo. Você tem confiança. Então, o que eles falaram? Esses passes que te deixam tão feliz, isso é coisa do teu ego. Você se sente pleno porque o teu ego está te dizendo isso. Moral da história, ele parou de dar os passes. Aí ele me ligou. Wagner, o que você acha disso? Eu acho que você é um babaca. Eu te conheço há anos, você já ajudou muita gente. Por que você parou de ajudar? Porque disseram que era ego você ajudar, mas não ajudar também é o ego da inércia. Então, tudo é ego. Já que tudo é ego, vai lá e dá teu passe. Com ego é melhor do que não fazer nada com ego, porque pelo menos está ajudando o outro. Então, ficou meio que na vibe espiritual ficar falando de ego. Se você estiver feliz, vão dizer que você está com ego grande. Se você está num grupo, está ruim, você saiu e foi para um grupo que está assistindo bem, todo mundo que está aqui vai falar, é ego, o diabo tirou ele, o obsessor, ou ele desviou da jornada. É um problema de autoestima baixa de grupo e dirigente. Você deveria desejar que todo mundo do teu grupo tivesse com autoestima alta, cheia de luz e feliz da vida. Todo mundo, a tua alegria é ver o outro também estar alegre. Mas não é isso que se vê. Fulano está brilhando demais, tem algo errado. Algo errado o quê? Está errado é você julgar o outro. Agora, ego é outra coisa, Marcos. Se você está ali, está feliz e faz bem, ótimo. Agora, o que é ego? Você fazer tudo bem e virar, está vendo, Daniel, eu sou o melhor, viu? Isso é ego. Mas fazer bem alguma coisa é, no mínimo, obrigação. Arrasou. Arrasamos e finalizamos aí. Sacanagem acabar esse programa, hein, Daniela? A gente ia ficar mais tempo aqui. Vamos conversar com as entidades. Deu se apego, as entidades... Deu apego. Teve um apego. A gente vê com o pai Joaquim uma outra hora, a gente fazer um outro podcast, conversar sobre outros temas. Sobre outros temas. Quando der. Wagner, e como que as pessoas te acham? Olha, é só clicar meu nome no Google, Wagner Borges com W. Tem YouTube, tem Instagram, tem um programa de rádio, tem uns podcasts, tem um monte de coisa. Wagner Borges. Clica no Google, vai abrir monte de coisa. Um dia você chega lá, Daniela. Um dia. Não, é que eu já estou há muito tempo nessa Ele tá área. muito Bota no tempo. Google lá, Marco Aurélio que a gente fala. Quem? O Google fala quem? Eu sou dinossauro, cara. Eu tô há tantos anos, eu brinco com meus amigos lá da Rádio Vibe Mundial. Falo, deve ter uns 5 de nós que somos dinossauros, que estamos aqui há mais de 20 anos na rádio, fazendo programa, né? E eu falo, sabe aquele espiritualista raiz? Sabe, ainda tentando os mesmos valores de sempre. Luz, sabedoria, não tem salto quântico nenhum. Tem esforço, trabalho, não interessa de que planeta você veio, vai ter que se virar aqui agora, nesse lugar onde você está e melhorar. É isso. Aterrado, né? Aqui embaixo. Então você não Gente. respeita a mãe que você pisa. E outra, deu um trabalho danado para descer a gente lá de cima para cá, 9 meses dentro do útero, crescer, ralar, e agora eu estou aqui e fico cuspindo no lugar que me hospeda, que é o planeta, então. e fico dizendo que é melhor do lado de lá. É. Não, tem que honrar o planeta que está te hospedando, o corpo que é sagrado para a tua manifestação. Você é um espírito, então vem, ilumina o corpo e o planeta com a tua presença.
Arrasou, gente. A gente, então... Daniela Tineu, ele falou que não foi Experience 2, ele estará, hein? Ele vai Isso estar. fica registrado também. O ano que vem eu vou... Só vocês me avisarem com antecedência que eu prendo já a data vamos na agenda. marcar a agenda aí Fecha pra ele agora estar aí. já. Já vamos Só fechar põe ele agora. só. Gente, até terça-feira que vem a gente se encontra no mais um Foi Flow pra vocês. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vamos dar um tchau lá. Tchau, muito obrigado, hein?